Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim! Eu me chamo Fabiana, sou artesã responsável aqui pelo Crochetaria e Amigurumis e no vídeo de hoje nós vamos para a nossa quarta aula de crochê e amigurumis para iniciantes. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo e gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nada. Então, essa é a quarta semana que todas as quartas eu estou disponibilizando esse tipo de aula, né? Então, a princípio, a gente começou aí com os pontos básicos de crochê. A primeira aula eu mostrei como fazer as correntinhas, os pontos mais básicos do crochê. Na segunda aula eu mostrei como fazer o ponto baixo. Em todas as aulas nós estamos utilizando esse fio, que é o fio Amigurumi. A tex dele é 490 e ele te indica aqui que você utilize uma agulha entre 2 milímetros e 4 milímetros, tá bem? Eu estou utilizando aqui nas minhas aulas a agulha 2 milímetros, mas caso você sinta que o seu ponto não está tão confortável, você pode testar outras variações até o tamanho de 4 milímetros, tá bem? Na terceira aula, que foi a aula antes dessa, eu também mostrei como você fazer o ponto baixo em voltas de idas e vindas e mostrei uma das maneiras de trocar de cor na hora que você estiver trabalhando ali com o ponto baixo, tá? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar aqui para você 3 variações do ponto baixo, tá bom? Então, nas outras aulas, né, eu mostrei a variação do ponto baixo, que é a que a gente mais utiliza. E nessa aula eu vou mostrar mais 2 variações desse ponto, que é o ponto que a gente mais usa aí nos amigurumis, tá bom? Então, para a gente poder estar fazendo essa amostrinha e eu poder mostrar detalhadamente esses pontos para vocês, a gente vai começar trabalhando 15 correntinhas, tá bom? Eu fiz então as 15 correntinhas e já fiz aqui a primeira volta de pontos baixos, porque eu acho que vai ser mais interessante fazer assim para poder mostrar para vocês um pouquinho do detalhe aqui desse ponto, que é o ponto baixo mais comum que a gente usa, né, no crochê, no amigurumi. Ele faz uma espécie de Vzinho para baixo aqui, tá vendo o detalhezinho dele? Depois a gente vai analisar um pouco mais aí sobre a anatomia desses pontos, né? Porque essas variações, elas acabam trazendo pequenas diferenças, né, no resultado final do nosso trabalho, tá bom? Então aqui eu virei o meu trabalho para a gente começar a segunda volta aqui. Então, nessa primeira amostra, nós vamos trabalhar o ponto baixo, que é o ponto baixo mais simples, pegando aqui a laçadinha por baixo, né? Então, vou passar a minha agulha desta maneira, trazer aqui a minha laçadinha até a altura da laçada que já está na agulha, e depois nós vamos buscar a segunda laçada novamente, pegando o nosso fio por baixo. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui com vocês, mas basicamente esse é o ponto que a gente aprendeu na segunda aula, né, dessas aulas básicas para iniciantes. Então, na segunda aula eu mostrei como fazer esse ponto baixo na correntinha, né? E eu tô mostrando ele aqui de novo para a gente poder relembrar, porque eu vou trazer aí mais para frente, né, desse vídeo, eu vou trazer mais 2 variações que a gente pode fazer desse ponto, que são muito utilizadas no crochê, e vou mostrar também as diferenças no resultado final entre elas, né? Dá um pouquinho de diferença ali no tamanho, no resultado final, tá bom? Então esse aqui é o ponto mais básico. Eu vou fazer algumas voltas aqui e já volto para mostrar como ficou. Fiz aqui 6 voltas, né, de idas e vindas, como eu mostrei na aula passada, né, como a gente faz. Então, essa aqui é a primeira variação que eu vim mostrar para você do ponto baixo. Eu acredito que é a mais popular, a mais utilizada, pelo menos aqui no Brasil, tá? Agora eu vou pegar o meu fio laranja para a gente ir para a segunda variação do ponto baixo, que é o ponto baixo square falso, tá? Então ele tem um detalhezinho ali diferente do primeiro ponto baixo que a gente fez, e no final aqui ele fica mais parecido com um X, se você observar. O primeiro que a gente fez, ele lembra mais um V,
e essa segunda variação, ela fica lembrando mais um X, tá? Esse ponto, essa variação, ela acaba deixando o nosso ponto baixo um pouquinho menor do que aquela primeira variação que eu mostrei aqui para você, tá bom? E esse aqui, então, é o lado do avesso, a gente já virou aqui o nosso trabalho para começar a trabalhar essa segunda variação. No ponto square falso, basicamente o que vai mudar é a forma como eu vou pegar essa primeira laçada do meu ponto. Então aqui eu vou colocar a minha agulha entre os pontos e ao invés de eu buscar aqui por baixo, como na variação anterior, eu vou buscar a laçada por cima, tá vendo? Então eu vou passar a minha agulha por cima do fio e dessa forma vou trazer o meu fio para dentro desse furinho, né, que tem entre os pontos e trago essa laçada junto com a laçada que já estava na minha agulha. Esse é o ponto baixo square falso, tá? Eu finalizo ele aqui, tá vendo? Dou aquela ajeitadinha e vou fazer mais um pouco aqui para você ver e observar os movimentos desse ponto. Então, aqui a minha primeira laçada eu busco por cima. O que vai diferenciar esse ponto do ponto anterior é que essa primeira laçada do ponto anterior eu busco por baixo. E nesse ponto square falso, a primeira laçada a gente vai pegar sempre por cima, olha. Então, coloco minha agulha aqui e pego a laçada por cima. Depois, o restante do ponto a gente vai terminar igual a gente terminou a variação anterior, tá bom? Então, você vai fazendo com calma, vai observando, se for necessário, coloca na câmera lenta, né, para você observar melhor os movimentos. E como eu falei na aula anterior, o segredo para você começar a crochetar bem é você treinar bastante, né? Então, aqui, olha, ao invés de puxar por baixo, essa primeira laçada eu vou no ponto baixo square falso, eu vou buscar ela por cima, tá vendo? E o restante a gente vai fazer igual. Bom, agora eu vou fazer então também mais algumas voltas até ter 6 carreiras também. E esse aqui foi o resultado do ponto baixo, da variação do ponto baixo em square, no square falso, tá? Muita gente não sabe, mas tem duas variações desse ponto baixo square, que é o ponto baixo square falso e o ponto baixo square verdadeiro. Vim aqui então com o fio azul para mostrar para vocês então a terceira variação que eu vim mostrar nessa aula de hoje, que é o ponto baixo square verdadeiro, tá? Então ele tem ali também uma pequena diferença em relação à variação anterior, né, que a gente viu com o fio laranja, e tem duas diferenças em relação à primeira variação que foi com o fio rosa, tá bom? Bom, então nessa variação a gente vai pegar essa primeira laçada também por cima, como a gente pegou na segunda variação, né? Trago aqui junto com a laçada da agulha. E essa segunda laçada, olha, eu também, ao invés de eu buscar por baixo, igual nas duas variações anteriores, eu vou buscar essa segunda laçada por cima, tá vendo? É um pouquinho mais chatinho para fazer, né? Então, quando você começa a fazer no automático, às vezes essa segunda laçada acaba escapando. Então, é importante a gente treinar bastante também essa variação para começar a usar aí no dia a dia, porque é um pouquinho mais chatinha para fazer, tá bom? Mas perceba que essa segunda laçada eu também vou pegar ela por cima, minha agulha também vai passar por cima na hora de buscar essa segunda laçada. Então, nessa terceira variação, tanto a primeira laçada que a gente vai buscar, quanto essa segunda laçada, a gente vai passar a nossa agulha por cima, tá vendo? Dessa maneira aqui. Essa variação de ponto, que é o ponto square verdadeiro, ela tende a deixar o nosso trabalho mais fechado e menor, tá? Então, de uma variação para outra, ela acaba dando uma pequena diferença ali no tamanho. Depois, lá para frente desse vídeo aqui, eu já vou mostrar para vocês essa diferença que dá, tá bom? Que de repente ali, quando você está fazendo o seu trabalho de amigurumi, por exemplo,
Dá para você variar os pontos ali, caso você queira aumentar um pouco o seu trabalho ou diminuir. Você pode, ao invés de fazer aumentos, você pode fazer essa estratégia, né, de alterar os pontos quando a diferença ali é mínima, né, porque ele dá uma diferença mínima ali entre os tamanhos, tá? Eu vou fazer algumas voltas aqui e agora eu vou mostrar aqui para vocês a diferença que dá. Uma pequena diferença. A primeira variação que a gente fez, que foi a rosa, ela fica maior. A variação com o fio laranja fica um pouquinho menor e a azul é a que fica menor. Então, como eu falei para vocês, essa forma da gente buscar a laçada, passando a agulha por cima, ela acaba fazendo o ponto ficar um pouquinho menor. Então, perceba que é pouca coisa, tá vendo? Coisa ali de meio centímetro, né? Mas ela fica um pouquinho menor do que a segunda variação. Esse fio azul aqui, então, foi a terceira variação que a gente fez, né? Que é o ponto baixo square verdadeiro. E o fio laranja é o ponto square falso. Então, veja que um para o outro já dá aqui uma pequena diferença de tamanho. Tá vendo? E aí, quando a gente compara com a primeira variação que a gente fez, que é o ponto baixo em V, né? Que é o mais comum ali, que é o mais utilizado, a gente percebe que também dá uma pequena diferença ali em relação ao tamanho. Tá vendo? Essa é uma das diferenças que a gente tem aqui entre essas variações. Outra diferença, né, é que a variação que a gente fez aqui com o fio rosa, que foi a primeira variação, o nosso ponto ele fica um pouquinho mais aberto, né? Então, o nosso trabalho tende a ficar mais fechado com essas duas últimas variações que a gente fez, que foi com o fio laranja e com o fio azul, sendo que o fio azul é o que fica mais fechadinho. Porém, elas acabam forçando um pouquinho mais o pulso, né, na hora que a gente está fazendo ponto ali. Então, acredito que até por isso mesmo que a maioria das pessoas preferem usar a primeira variação, que é o ponto baixo em V, que ele acredito que é o que exige menos movimento do pulso na hora de realizar ali o ponto. Bom, gente, então essa foi a aula de hoje, onde eu mostrei aqui 3 variações do ponto baixo, né? Eu já vou mostrar aqui mais alguns detalhes deles. Na próxima aula, eu queria só deixar um recado aqui. Na próxima aula, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a entrar na lógica do amigurumi. Então, como eu já havia comentado nas aulas anteriores, estas aulas são com foco em amigurumis, né? Então, na próxima aula, já vou começar a entrar na lógica do amigurumi. E aí, a gente já vai aprender a fazer o crochê, o ponto baixo circular, né? O crochê em espiral, que é a técnica mais utilizada ali na hora de fazer os amigurumis, né? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho só dos detalhes aqui dos pontos, né? Da diferença entre eles. Essa aqui foi a primeira variação que a gente fez, que é o ponto baixo em V. Como eu falei para vocês, esse é o ponto baixo mais utilizado, né? Ele forma uma espécie de V, ele fica mais abertinho aqui, olha. Se você observar, ele forma aqui, olha, 2 laçadinhas mais afastadinhas, elas lembram um V. Essa aqui é a carreira do lado direito. Essa daqui, essa segunda, é a carreira que a gente faz do lado do avesso. Ele fica um Vzinho para baixo. Esse aqui o Vzinho para cima, essa daqui é do lado do avesso, o Vzinho para baixo. Essa aqui é do lado certo do trabalho, fica o Vzinho para cima. Esse aqui fica para baixo, que é o lado do avesso. Eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas, tá? Então, isso aqui é mais para vocês aprenderem a diferenciar uma volta da outra, porque quando a gente está aprendendo a fazer o ponto baixo, é difícil a gente conseguir identificar uma volta da outra, né? Porque é uma trama mais... que o ponto fica mais justinho, né? Fica um mais próximo ali do outro. Então, essa segunda variação, você perceba, essa primeira volta foi a que a gente fez do lado direito, né? Então, se você observar, esse ponto ele fica mais fechadinho, né? Essas 2 laçadinhas, né? Que formam o corpo do ponto aqui, elas ficam lembrando mais um X do que um V, né, se a gente observar. E nessa terceira variação, onde nós trabalhamos o ponto baixo square verdadeiro, você observe que o ponto ele fica num formato mais fechado, né? Essas alcinhas da anatomia do ponto, ela fica mais fechada e fica parecendo um Vzinho deitado, né? Como se fosse um X mais
deitado, né? Não fica aquele Vzinho aberto que a gente observou na primeira variação, que é o ponto baixo mais comum, né? E ele fica um pouquinho menor, ela fica um pouquinho menor do que o ponto baixo square falso, tá? Então, se você quer trabalhos bem fechadinhos, você pode estar utilizando essa variação aqui que vai ficar bem legal o seu trabalho. Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima!